Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs que fazem parte desse canal. A minha imensa gratidão a você e a minha gratidão a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Amém? A reflexão de hoje diz assim: como têm sido as suas orações? Como têm sido as nossas orações? As nossas orações, muitas vezes, a gente pede para que Deus nos abençoe nossa família, a gente se coloca diante de Deus, pede perdão pelos nossos erros, nossas falhas, que Ele abençoe nosso trabalho e que Ele venha dar para nós discernimento, sabedoria e entendimento. Amém. E quando a gente acorda de manhã, a gente fala: obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, pela minha saúde, muito obrigado, amém. E a gente pede para que Deus nos abençoe, e a gente pede novamente e esquece de agradecer a Deus. O desejo de Deus para as nossas orações é que a gente separa um tempinho para conversar com Ele, como nosso melhor amigo, como nosso conselheiro, como nosso Pai, quando nós falamos com Deus, mas também ficamos quietinhos, em silêncio, ouvindo a resposta, ouvindo a palavra do Espírito Santo falar em nosso coração, falar na nossa mente, porque nós falamos e vamos embora, esquecemos de parar para ouvir. Deus, Ele é onipotente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele tem prazer em nos ouvir, Ele tem prazer em saber aquilo que nós estamos precisando. Em Mateus 6, no versículo 7, Jesus diz assim, vou ler o 6, mas tu quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, mas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ore ao Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Jesus está dizendo para que nós oramos em segredos, em silêncio, que Deus nos recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhe, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vós pedirdes. Portanto, vós orais assim. Aí aqui ele ensina a gente a orar o Pai Nosso. Mas hoje eu não vou falar do Pai Nosso. Eu vou falar de uma maneira específica de orar. Eu amo falar que a gente precisa aprender a ser específico com Deus. Não para que Deus entenda, mas para que nós saibamos o que é que nós estamos pedindo. Tem uma historinha que eu gosto muito de falar, que diz assim, certa vez uma avó estava com sua neta muito doente e ela precisava de um médico, mas a casa dela era muito distante. Então ela foi até a cidade para ver se ela conseguia um médico para sua neta. Mas quando ela chegou no hospital local, o médico disse, olha, a senhora precisa trazer a sua netinha até aqui, porque não tem como eu sair do hospital para ir até a sua casa. Ela então passou numa farmácia e conversou com o farmacêutico. O farmacêutico disse a mesma coisa. Eu até posso ajudar, mas a senhora precisa trazer a sua netinha aqui. Não tem como eu ir lá. Ela então, muito triste, desolada, ela decidiu voltar para casa. Mas quando ela passou em frente a uma igreja, ela viu um grupo de mulheres orando. Ela então parou, esperou terminar aquela oração. Quando então aquelas senhoras receberam ela muito bem recebida e disse o que ela estava precisando, e ela contou que ela precisava de um médico para sua netinha.
As mulheres então se propuseram a orar junto com ela e oraram. E quando terminou a oração, uma daquelas senhoras disse para ela: "A senhora quer acrescentar mais alguma coisa?" E ela disse: "Sim, eu posso." Disseram: "Sim, pode." Quando então ela orou assim: "Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me conduzido até esta igreja. Sabe, Senhor, a minha netinha está doente e eu vim para a cidade procurar um médico, mas o médico não pode ir até a minha casa. Passei numa farmácia e o farmacêutico também não pode, porque ele não pode deixar a farmácia sozinha. Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele pode ir até a minha casa. Olha, a minha casa é o seguinte, o senhor tem que descer aqui, o senhor desce até o senhor encontrar um sítio que tem alguns animais. O senhor pode passar, que os animais não faz nada. O senhor passa bem beirando a cerca, tem um atalho, o senhor vai encontrar um pomar. Aí o senhor atravessa aquele pomar e quando o senhor chegar no pé da montanha, o senhor vai avistar uma casinha. Pode subir. Por favor, o senhor pode ir lá, cuidar da minha netinha e curar a minha netinha? Ah, a chave da porta está debaixo do tapetinho vermelho. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter ouvido a minha oração." As mulheres ficaram assim, paralisadas de ver uma oração tão simples, com tanto detalhe. Não era necessário, porque Deus sabe todas as coisas antes mesmo que nós pedimos. Mas tudo bem, aquela mulher se despediu e foi embora. E quando ela chegou na sua casa, ela viu a sua netinha brincando. Ela então, surpresa, disse: "Filha, o que foi que aconteceu?" Ela disse: "Vovó, chegou aqui um médico, todo vestido de branco, foi até minha cama, colocou a mão na minha cabeça e disse para mim: 'Levanta, pode brincar, você está bem, você não tem mais nada.' E antes dele sair, ele me disse: 'Ah, diga para sua vovó que a chave está debaixo do tapetinho vermelho.'" Nós aprendemos com essa reflexão que nós não precisamos de palavras bonitas, nem coisas eloquentes para falar com Deus. Nós precisamos falar com Deus aquilo que nós temos no nosso coração. Exatamente qual é o desejo do nosso coração, qual é a nossa necessidade, para que nós possamos ser ouvidos e ser recompensados. Porque Jesus disse assim: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ore ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará." Então que nós levamos para dentro de nós essa palavra de Jesus. Oramos, não precisa ninguém saber da nossa oração. A nossa oração é uma comunhão, é um tempo entre nós e Deus. Nós temos que ter um horário para parar por alguns minutos e dedicar, ofertar esse tempo para Deus, para a gente parar, conversar com Deus, não só pedir, agradecer, louvar, engrandecer o seu nome, porque Ele é Deus, Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós devemos louvar. O Salmo 150 fala: "Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor." Então dê toda a honra e toda a glória a Deus, no nome de Jesus. Sempre nós devemos usar em nossas orações aquilo que Jesus nos ensinou: "Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis." Então, sempre que você for pedir alguma coisa para Deus, peça em nome de Jesus e creia que você será recompensado, que a sua oração será ouvida. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e até a próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.